Olá, pessoal. Estou aqui novamente para apresentar para vocês, explicar o conteúdo, né, da unidade 1, o último conteúdo da unidade 1 da disciplina, que é, de fato, serviços e equipamentos turísticos, né? Só lembrando que vocês terão acesso a esse vídeo, a gravação desse vídeo, o material em PDF, que vai explicar um pouco mais essas informações, além de um conteúdo, né, também de leitura que vai ser interessante vocês lerem esse material para poder, de fato, entender melhor e relembrar, né, quem são esses serviços e equipamentos turísticos que compõem, né, que fazem parte da atividade turística, que, consequentemente, vocês irão identificar em uma das avaliações, que é, de fato, a pesquisa dos projetos turísticos, né, a pesquisa e o levantamento de informações básicas dentro dos projetos turísticos, que eu vou explicar depois em um outro vídeo como vai ser feito, né. Então, é um momento em que vocês vão lembrar alguns tópicos, porque isso é essencial para vocês compreenderem esses serviços, quais são esses serviços turísticos e esses equipamentos que fazem parte, né, desse atrativo maior. É interessante a gente entender que os serviços e equipamentos turísticos possuem definições que os autores nos permitem, né, compreender melhor. E aí eu tenho duas reflexões aqui para vocês. Os serviços e equipamentos turísticos são as instalações, são as construções, as comodidades, que é fundamental para a importância, para a prática e para o desenvolvimento da atividade turística, né? Esses serviços e equipamentos, eles compreendem meios de hospedagem, serviços de alimentação, entretenimento, agenciamento, de informação e outros serviços que fazem parte dessa oferta turística também. Quando a gente fala de serviços e equipamentos turísticos, há algumas opções, né, que eu apresento no material de leitura, né, e aí eu tenho os básicos, ou na verdade os principais, né, para vocês conhecerem aqui. Temos um dos serviços, é o sistema de transporte, né, os serviços e equipamentos direcionados a transportes, e aí eu tenho equipamentos e serviços, né. Os equipamentos a gente tem que fazem parte do sistema de transporte, né, a gente tem as aeronaves, ônibus, navios de cruzeiros, barcos, locadoras de automóveis, aeroportos, rodoviárias, portos, bondinhos e teleféricos. Então, esses equipamentos, eles fazem parte do sistema de transporte e são direcionados aos serviços e equipamentos turísticos. Quanto à questão de serviços, a gente tem, ainda direcionado a sistemas de transporte, né, os transportes até o destino e dentro da região turística, né? E aí é o momento em que o turista, o visitante, ele se desloca, né, do local de origem ao local de destino e depois retorna, né, ao seu local de origem. Então, esse sistema de transporte, eles permitem esse deslocamento dessas pessoas, né? E aí ele pode ser feito através, né, de aluguel de veículos, estadia em cruzeiros também, e aí eu falo cruzeiros marítimos, né? Pode ser feito através de passeios, né, em bondinhos e teleféricos, utilização de ônibus, né, durante a viagem, ou de movimentação, né, em um destino turístico também precisa desse transporte público, aeronaves, né, para o uso de ida e vinda ao local de destino e de origem, de destino e de origem novamente, né, que a gente está falando de ida e vinda, né, saída do local de origem ao local de destino, onde ele vai usufruir de um determinado produto turístico dentro de um destino turístico e o retorno dessas pessoas ao local de origem. Então, sistemas de transporte dentro da atividade turística, ele facilita esse deslocamento de pessoas do local de origem ao local de destino e esse retorno ao local de origem. Mas durante esse processo, quando ele chega no destino, ele vai sim usufruir de todos os equipamentos e serviços que poderão ser planejados, né, para essas pessoas também, né? A gente fala que poderão ser melhor planejados para essas pessoas, porque a gente está falando de um produto turístico, né? E de uma imagem que esse destino turístico pode oferecer através desse produto turístico também para essas pessoas. Outro tipo de serviço serviço e equipamento turístico que a gente pode oferecer são os meios de hospedagem, né? Eu falo de equipamentos como hotéis, albergues, pensões, pousadas, resorts,
áreas de camp, hospedagem doméstica também, né? Então, são equipamentos que são utilizados por grupos específicos. Aí eu falo de turistas e visitantes, né? Que utilizam desses equipamentos durante a sua estadia, né? E isso é interessante, que esses locais eles sejam também sejam adequados para esse grupo de pessoas, né? E que isso vai variar também, como eu falei em uma das aulas gravadas, né? Que esses meios de hospedagem eles variam quanto à tipologia, variam consequentemente de acordo com os grupos de pessoas, né? Desde os resorts que possuem um valor mais elevado, por um público também que está disposto a pagar, até pousadas e pensões ou albergues que são mais simples e que existe um público também que está disposto a pagar por aquele tipo de equipamento turístico. Então, esses meios de hospedagem variados dentro desses locais, é o que poderão estar sendo ofertados dentro desses destinos turísticos, essa oferta, né, variada vai influenciar grupos diferentes que têm, de fato, condições para usufruir desses equipamentos também. Além disso, os serviços também turísticos, eles são, além dos equipamentos, como eu falei, desses exemplos de equipamentos turísticos, os serviços de hospedagem, eles são, de fato, essenciais para se trabalhar a oferta turística, para se identificar a oferta turística, para se poder se identificar também a demanda turística, né, que são essa procura, esses potenciais, né, turistas ou visitantes que utilizarão desses equipamentos turísticos. Por isso que é interessante essa variedade de tipologias dos meios de hospedagem nesses destinos, para poder abarcar esses grupos variados que poderão ir conhecer esses lugares e retornar a esses lugares novamente. Então, é interessante entender que esses equipamentos, eles fazem parte desses serviços e equipamentos turísticos que compõem, de fato, a atividade turística. Outro serviço e equipamento básico, além dos meios de hospedagem, são os serviços de alimentação ou de alimentos e bebidas, né? E aí a gente fala de equipamentos como bares, cantinas, lanchonetes, restaurantes, pizzarias, padarias, cafés, né? Casas de chás, docerias, sorveterias, casas de suco, barraquinhas de comidas rápidas, né, nas ruas. Então, todos esses equipamentos, eles oferecem, né, alimentos e bebidas que vão, de fato, aproximar essas pessoas. Aí eu falo pessoas residentes, pessoas turistas e visitantes, né? E que compõem esses equipamentos turísticos, eles vão compor a oferta de um local, né? Vai fazer com que esse local seja mais aconchegante, agradável, traga um reconhecimento por meio do paladar, né, do cheiro também de determinada comida, fazendo com que essas pessoas retornem, né, esse destino também. Isso tudo vai ser interessante e que de fato compõe esse serviço turístico, ou esses equipamentos dentro da atividade turística. Então, é interessante entender que essa infinidade de opções de equipamentos vão, de fato, se tornar atrativos dentro de um destino turístico. E atrativos não só para os visitantes e turistas, mas, novamente, esses atrativos serão utilizados também por residentes, né, pelas pessoas que moram nesse local. Então, precisa compreender que todos esses equipamentos, eles não só favorecem a um determinado público específico, mas precisa ser utilizado também por pessoas da região. Outro tipo de serviço e equipamento turístico são os equipamentos de recreação e entretenimento, né? E a gente está falando de estádios esportivos, parques de diversão, parques temáticos, né? Praças, casas de shows, teatros, cinemas, circo, boates, casas noturnas. E isso tudo são equipamentos turísticos que favorecem momentos de lazer, né? Isso vai possibilitar momentos de lazer e de consumo, né? Nesse local, nesse destino turístico também. E quando a gente vai direcionar esse tipo de equipamentos, a gente está sendo influenciado por
serviços que vão atender necessidades específicas, necessidades momentâneas, né, do turista, e aí eu me refiro quando falo de equipamentos de recreação e entretenimento, principalmente resorts, né, que vão estar ali direcionados a atividades de lazer com um público específico, né, com pessoas que estão ali hospedadas nesses resorts, e vai de fato se tornar um diferencial quando bem utilizados e principalmente planejados dentro de meios de hospedagem, no caso de resorts, né? Quando não se indica esses locais, né, esses resorts, a gente pode trabalhar também, a gente pode direcionar as casas de shows como um atrativo para os turistas, né, mas para a população local, parques temáticos como um atrativo não só para os turistas, mas como uma comunidade local também, né? Então, isso tudo vai influenciar essas necessidades, como eu falei, momentâneas, né, para esses grupos específicos, mas para a comunidade local também. E outros tipos de equipamentos turísticos, para finalizar, são os equipamentos que estão direcionados a agências de viagens, operadoras turísticas, sites de informação de destinos, né, que tragam essas facilidades, né, de uma forma mais informativa, né, desses destinos, casas de câmbio, né, que trocam de moeda, pontos de informação turística é interessante nesses locais, nesses destinos turísticos, para poder atender esse público específico, poder tirar dúvidas e direcionar eles a conhecerem determinados tipos de atrativos, sejam naturais, culturais, né? Nesses locais é interessante ter postos de informação turística nesses destinos, né? Pontos de comércio de produtos turísticos, aí a gente tem os souvenirs também, né, que são interessantes para essas pessoas poderem, quando retornarem ao seu local de origem, levarem algum objeto, né, algo que traga uma memória daquele local durante aquele momento em que ele realmente visitou, conheceu aquele local, né, e entre outros. Então, equipamentos que são utilizados, né, por um grupo específico, em parte aqui, né, principalmente por conta dessa questão de estar associado e direcionado às viagens, né, mas que é interessante também que as pessoas elas conheçam, né, as pessoas, moradores locais conheçam esses tipos de equipamentos também, né, até para poder informar esses turistas quando, se porventura acontecer, tirar alguma dúvida, né, em um determinado momento, em um determinado local, né, também. Então, é interessante que esses equipamentos eles sejam também pensados, né, para para a melhor utilidade, sejam repensados para um trabalho direcionado a esses locais, né, para poder mostrar que esses atrativos eles existem e que eles são ofertados, né, na forma desses tipos de serviço e que poderão ser melhor trabalhados também pela atividade turística e repensados também pela atividade turística. Então, são equipamentos e serviços básicos e essenciais para o desenvolvimento da atividade turística também. E aí, dentro desses equipamentos turísticos, a gente tem a venda de passagens, de pacotes turísticos, né, prestação de informações, que é interessante, né, quando o momento em que você vai dentro de um posto de informação turística, poder sanar todas as dúvidas, né, com relação a determinados locais, ruas, né, informação sobre uma questão histórica ou cultural também. Então, isso tudo favorece, né, o movimento, favorece ao deslocamento dessas pessoas e o momento que elas vão conhecer a cidade em si, né. Isso tudo vai, de fato, ser interessante, né, para poder trazer essas pessoas para esses locais e o retorno deles também, né. E de quebra a gente pode falar que esses equipamentos, eles poderão ser comercializados, né, poderão ser melhor identificados também, comercializados através de outros tipos de produtos. Como eu falei, os souvenirs são interessantes a gente pensar nessas ideias de produtos turísticos diferenciados, com cartões postais, objetos, né, lembrancinhas que vão propor um possível retorno dessas pessoas, desses locais também. Então, todos esses tipos de equipamentos, desde as agências de viagens, operadoras, postos de informações, até os principais que estão vinculados à questão da atividade de recreação, lazer e recreação, entretenimento,
alimentos de bebidas que se tornam básico, né, para a população também, para os residentes, meios de hospedagem como locais em que essas pessoas vão ficar por estadia, vão ficar por determinado período, né, de tempo, estadias ali hospedados, sistemas de transporte que vão favorecer a ida e vinda dessas pessoas, né? E aí eu falo principalmente saída dessas pessoas do local de origem até um destino e retorno também, isso tudo vai auxiliar e vai auxiliar nessa compreensão desses equipamentos e serviços como meios facilitadores e indispensáveis para a atividade turística, né? Então, são de fato importantes, é importante a gente entender que esses serviços e equipamentos, aqui eu apresento os principais, vão influenciar no desenvolvimento da atividade turística, vão influenciar no que esse destino turístico ele pode oferecer, né? Eu falo da oferta, vão influenciar na demanda turística e vão influenciar desenvolvimento de no desenvolvimento de novos atrativos também na região. Então, é interessante entender, identificar esses serviços e equipamentos nos locais onde vocês residem, a partir desses materiais de leitura, poder entender o que precisa melhor ser trabalhado e planejado nesses locais também. Qualquer dúvida, estou à disposição via e-mail institucional, os tutores estão disponíveis para vocês tirarem as dúvidas também. E os materiais de leitura que são básicos para a gente poder compreender melhor esse conteúdo. Até mais!